Você sabia que neste exato momento você pode se tornar o desejo que ele nem sabe que tem? Não estou falando de joguinhos mentais, não estou falando de manipulação, nem de técnicas de sedução superficiais. Estou falando do método mais poderoso que Neville Goddard ensinou para despertar o desejo profundo em outra pessoa, fazendo com que ela te busque como se você fosse a única pessoa que completa a vida dela. Nos próximos 28 minutos, você vai descobrir como mulheres comuns se tornaram o desejo incontrolável de homens que antes nem as notavam. Este não é apenas outro conselho sobre relacionamentos. Este é o segredo que as mulheres mais desejadas do mundo usaram para criar paixões avassaladoras sem esforço aparente. Deixe-me contar uma história que mudou completamente minha compreensão sobre atração e desejo. Em 1949, uma estudante chamada Sarah procurou Neville Goddard completamente desesperada. Ela estava apaixonada por um colega de universidade há 2 anos. Ele a via apenas como amiga. Pior ainda, ele estava interessado em outra garota, uma das mais populares do campus. Sarah tinha tentado de tudo. Mudou o visual, tentou ser mais interessante, até tentou fazer ciúmes. Nada funcionava. Ele continuava vendo-a apenas como a amiga legal que o ajudava com os estudos. Neville lhe ensinou exatamente o método que você vai aprender hoje. Sarah começou a aplicar a técnica com total dedicação. Em 3 semanas, o rapaz começou a olhá-la diferente. Em 2 meses, ele terminou com a outra garota dizendo que tinha percebido que Sarah era a mulher que sempre buscou. Em 6 meses, eles estavam noivos. Ele dizia a todos que Sarah era o amor da vida dele, a mulher que ele nem sabia que estava procurando. Escute com atenção. O que você vai descobrir hoje não é teoria psicológica ou truques de sedução. É a lei da assunção aplicada especificamente para despertar desejo intenso em alguém. Milhares de mulheres conquistaram o amor impossível usando este método exato. Neville Goddard ensinava que você não precisa competir pela atenção de ninguém. Você não precisa ser a mais bonita, a mais inteligente ou a mais interessante. Você só precisa assumir internamente que já é o desejo dele. E essa assunção se manifestará automaticamente na realidade externa. Você está pronta para descobrir o método secreto que pode fazer qualquer homem te ver como o desejo que ele nem sabia que tinha? Então vamos começar agora mesmo. Antes de revelar a técnica específica, você precisa entender algo fundamental sobre como funciona o desejo masculino. A maioria das mulheres pensa que os homens desejam apenas beleza física ou atributos superficiais. Isso é apenas uma pequena parte da verdade. O desejo profundo, aquele que faz um homem pensar em você constantemente, que o faz querer estar com você acima de qualquer outra pessoa, vem de um lugar muito mais profundo. Vem do subconsciente dele. E aqui está o segredo revolucionário que Neville ensinou. Você pode plantar esse desejo no subconsciente dele através da sua própria imaginação. Parece impossível? Parece mágico demais? Deixe-me explicar a ciência por trás disso. Neville descobriu que todas as mentes estão conectadas em um nível profundo. Quando você muda sua consciência sobre como alguém te vê e te deseja, você automaticamente muda a consciência dele sobre você. É como se você estivesse transmitindo um sinal energético constante. Quando você se vê como apenas mais uma amiga, você transmite esse sinal e ele te vê assim. Mas quando você assume profundamente que é o desejo dele, que ele te quer acima de tudo, você começa a transmitir um sinal completamente diferente. E ele responde a esse novo sinal sem nem entender conscientemente por quê. A lei da assunção diz que aquilo que você assume como verdadeiro sobre si mesma em relação a outra pessoa deve se manifestar na realidade.
Se você assume que é irresistível para ele, que ele te deseja profundamente, que pensa em você constantemente, essas coisas começam a acontecer naturalmente. Mas aqui está a parte crucial, que a maioria das mulheres não entende. Não pode ser uma assunção superficial ou forçada. Não pode ser apenas repetir afirmações sem sentimento. Tem que ser uma mudança genuína na sua consciência, onde você realmente sente e vive internamente como a mulher que ele deseja acima de tudo. Quando Sarah começou a aplicar o método, ela não mudou nada externamente no começo. Ela continuou sendo a mesma pessoa fisicamente, mas internamente ela começou a se sentir como a mulher mais desejada por ele. Começou a assumir que ele pensava nela constantemente, que a queria profundamente, que ela era exatamente o tipo de mulher que ele sempre sonhou. E sabe o que aconteceu? A energia dela mudou completamente. A forma como olhava para ele mudou. A confiança dela mudou. E ele começou a responder a essa nova energia sem nem entender o que estava acontecendo. De repente, ele começou a notar coisas nela que nunca tinha notado antes. Começou a sentir atração onde antes só havia amizade. Agora vou te ensinar exatamente o método passo a passo. Primeiro passo. Você precisa definir claramente como seria ser o desejo dele. Não de forma vaga, mas específica. Como ele te olharia, o que ele diria. Como ele agiria quando estivesse perto de você. Como você se sentiria sendo profundamente desejada por ele. Segundo passo, você vai criar cenas mentais específicas que impliquem que você já é o desejo dele. Por exemplo, imagine ele dizendo para você: "Não consigo parar de pensar em você. Você é tudo que sempre quis em uma mulher." Ou imagine ele te abraçando e dizendo: "Como não percebi antes que você era perfeita para mim." Terceiro passo. Durante o estado entre a vigília e o sono, quando sua mente está relaxada e receptiva, você vai repetir essas cenas mentais com total realismo e sentimento. Não como fantasia, mas como se fosse uma memória de algo que realmente aconteceu. Quarto passo. Durante o dia, toda vez que pensar nele ou interagir com ele, você vai manter internamente a assunção de que já é o desejo dele. Mesmo que externamente ele ainda não demonstre isso, você mantém sua nova consciência sabendo que a realidade externa está se ajustando. Quinto passo. Você vai se tratar como uma mulher profundamente desejada. Vai se vestir, falar e agir com a confiança de alguém que sabe que é irresistível para ele. Não de forma arrogante, mas de forma natural e genuína. A chave está no sentimento. Você tem que sentir genuinamente como seria ser o desejo dele. Tem que sentir a alegria, a excitação, a satisfação de saber que ele te quer acima de tudo. Quando você consegue manter esse sentimento consistentemente, a manifestação se torna inevitável. Mas há erros comuns que destroem completamente os resultados. Erro número 1. Fazer a técnica enquanto se sente desesperada ou carente. Isso transmite exatamente o oposto do que você quer. Erro número 2. Ficar obcecada em buscar sinais externos de que está funcionando. Isso cria ansiedade que sabota o processo. Erro número 3. Assumir apenas durante a visualização noturna, mas durante o dia voltar a se sentir insignificante ou invisível para ele. A consistência da assunção é crucial. Erro número 4. Tentar forçar interações ou comportamentos que não são naturais. Deixe que as ações inspiradas venham naturalmente da sua nova consciência. Agora, vou revelar técnicas avançadas para intensificar o poder do método. Primeira técnica avançada. Use conversas mentais específicas onde ele expressa o quanto te deseja. Imagine ele dizendo: "Você é diferente de todas as outras. Você me fascina completamente." Imagine ele confessando que pensa em você constantemente. Segunda técnica avançada.
Visualize cenas de intimidade onde ele demonstra desejo físico e emocional por você. Veja ele te abraçando com paixão, te beijando intensamente, te olhando com aquele olhar de desejo profundo. Sinta as emoções que você teria nessas situações. Terceira técnica avançada. Crie cenas onde outras pessoas comentam sobre como ele é apaixonado por você. Imagine amigas dizendo: ele é completamente louco por você. Imagine a família dele comentando: nunca o vimos tão apaixonado. Quarta técnica avançada. Use o poder do eu sou combinado com seu nome. Diga internamente: eu sou a mulher que fulano mais deseja neste mundo. Eu sou irresistível para fulano. Eu sou o sonho realizado de fulano. Use o nome real dele para tornar mais específico. Quinta técnica avançada. Pratique a gratidão antecipada. Agradeça profundamente, como se ele já fosse completamente apaixonado por você. Obrigada porque fulano me deseja profundamente. Obrigada porque fulano me escolheu acima de todas. A gratidão acelera a manifestação. Sexta técnica avançada. Sempre que vir ou pensar nele, imediatamente conecte-se com o sentimento de ser desejada por ele. Faça isso se tornar automático. Cada vez que ele aparecer na sua mente ou visão, sinta internamente: ele me deseja profundamente. Agora vamos praticar juntas o método completo. Pense num homem específico que você quer que te deseje profundamente. Pode ser alguém que já conhece, alguém que te vê apenas como amiga, ou até alguém que ainda não demonstrou interesse romântico. Feche os olhos e relaxe completamente. Respire fundo 3 vezes, liberando qualquer tensão, qualquer dúvida, qualquer medo. Agora imagine que é amanhã e você está encontrando com ele. Veja ele olhando para você de uma forma completamente diferente. Veja o desejo nos olhos dele. Aquele olhar intenso, aquele olhar que diz sem palavras o quanto ele te quer. Sinta a energia mudando entre vocês. Sinta como ele está magnetizado por você, como não consegue tirar os olhos de você. Agora escute ele dizendo: você é incrível, não consigo parar de pensar em você. Escute a sinceridade na voz dele. Escute o desejo, a admiração, a fascinação. Sinta seu coração acelerando ao ouvir essas palavras. Imagine ele se aproximando de você, tocando seu rosto suavemente, olhando profundamente nos seus olhos e dizendo: você é exatamente o que sempre quis. Como não percebi isso antes? Sinta a emoção dessas palavras. Sinta a verdade delas. Agora imagine ele te abraçando com paixão. Sinta o calor desse abraço. Sinta o desejo dele. Sinta como ele te segura, como se não quisesse nunca te soltar. Permita-se sentir completamente amada, desejada, valorizada. Repita essa cena. Veja novamente o olhar dele de desejo. Escute novamente as palavras dele. Sinta novamente as emoções. Com cada repetição, isso se torna mais natural, mais real, mais inevitável. Agora crie uma segunda cena. Imagine vocês dois juntos, rindo, conversando, e ele dizendo para você: sou tão feliz contigo, você é tudo para mim. Sinta a alegria, sinta a conexão profunda. Sinta a certeza de que você é o desejo dele realizado. Continue repetindo essas cenas até que seu coração esteja completamente cheio da certeza de que você é o desejo dele. Até que se sinta natural assumir essa realidade. Quando abrir os olhos, mantenha esse sentimento durante todo o dia. Agora vou compartilhar 3 casos reais de mulheres que usaram exatamente este método, com resultados extraordinários. Primeiro caso. Mariana, uma advogada de 37 anos, estava apaixonada pelo seu chefe há 3 anos. Ele era divorciado, bem-sucedido e tinha fama de namorador. Mariana se sentia invisível para ele em termos românticos, apenas mais uma funcionária competente. Mariana descobriu os ensinamentos de Neville e decidiu aplicar o método. Toda noite, antes de dormir,
Se imaginava sendo o desejo dele. Imaginava ele confessando que sempre a achou fascinante, mas tinha medo de estragar o relacionamento profissional. Imaginava ele dizendo que ela era diferente de todas as outras mulheres que conheceu. Durante o dia, mesmo quando ele era apenas profissional com ela, Mariana mantinha internamente a assunção de que era profundamente desejada por ele. Ela se vestia, falava e agia com a confiança de uma mulher que sabe que é irresistível. Em 5 semanas, ele começou a encontrar desculpas para estar perto dela. Em 2 meses, confessou que estava apaixonado e que tinha tentado resistir, porque ela era importante demais para arriscar. Em 4 meses, estavam em um relacionamento sério. Hoje, 2 anos depois, são casados. E ele sempre diz que ela é a mulher mais fascinante que já conheceu. Segundo caso, Júlia, uma professora de 32 anos, estava em um relacionamento de 5 anos que tinha esfriado completamente. O namorado parecia mais interessado no trabalho e nos amigos do que nela. Júlia se sentia negligenciada e pouco desejada. Em vez de terminar o relacionamento, Júlia decidiu aplicar o método de Neville. Começou a assumir internamente que era o desejo mais profundo do namorado, que ele era apaixonado por ela, que a queria intensamente. Toda noite se imaginava sendo desejada apaixonadamente por ele. Imaginava ele cancelando compromissos só para estar com ela, planejando surpresas românticas, demonstrando desejo físico constante. Durante o dia, se tratava como uma mulher profundamente desejada. Em 3 semanas, o namorado começou a mudar. Começou a demonstrar mais carinho, mais atenção. Em 2 meses, estava completamente diferente, planejando encontros românticos, dizendo constantemente o quanto a desejava. Em 4 meses, pediu ela em casamento, dizendo que tinha percebido que ela era o amor da vida dele e tinha medo de perdê-la. Terceiro caso, Letícia, uma designer de 29 anos, tinha sido rejeitada por um homem que conheceu em um evento de trabalho. Ele foi educado, mas deixou claro que não estava interessado romanticamente. Letícia não conseguia tirá-lo da cabeça. Letícia aplicou o método de forma intensa. Toda noite se imaginava sendo o desejo dele. Imaginava ele procurando ela, dizendo que tinha cometido um erro, que não conseguia parar de pensar nela. Imaginava ele confessando que ela era exatamente o tipo de mulher que sempre quis. Durante 2 meses, Letícia manteve essa assunção sem nenhum contato real com ele. Apenas trabalhava internamente na sua consciência. No 3º mês, ele apareceu no Instagram dela e começou a puxar conversa. Em 1 semana, pediu para sair com ela. No encontro, ele confessou algo surpreendente. Desde que a conheceu, não conseguia parar de pensar nela. Tinha tentado resistir porque estava saindo de um relacionamento, mas ela estava constantemente na mente dele. Hoje, 1 ano depois, estão em um relacionamento sério e ele sempre diz que ela é a mulher mais incrível que já conheceu. O que esses 3 casos têm em comum? Nenhuma dessas mulheres mudou drasticamente sua aparência física. Nenhuma usou jogos mentais ou manipulação. O que elas fizeram foi mudar radicalmente sua consciência sobre como esses homens as viam e desejavam. E essa mudança interna se manifestou automaticamente na realidade externa. Agora você precisa entender algo muito importante sobre este método. Não é manipulação. Você não está forçando ninguém a fazer algo contra a vontade. O que você está fazendo é despertar algo que já existe em potencial no subconsciente dele. Todo homem tem dentro de si a capacidade de desejar profundamente, de amar intensamente, de valorizar genuinamente. Quando você assume que ele expressa essas qualidades com você, você está simplesmente despertando o melhor que já existe nele. Além disso, quando você muda sua consciência sobre ser desejada, você automaticamente muda sua energia, sua postura, sua confiança.
Essas mudanças sutis, mas poderosas, fazem você naturalmente mais atraente. Você se torna magneticamente irresistível. Para intensificar ainda mais os resultados, combine o método com algumas práticas complementares. Primeira prática: cuide de si mesma como uma mulher profundamente amada e desejada. Não porque precisa impressionar alguém, mas porque é natural uma mulher valorizada se valorizar. Segunda prática: elimine completamente pensamentos e palavras de carência ou desespero. Toda vez que perceber pensamentos como "e se ele não me quiser?" ou "talvez eu não seja boa o suficiente", imediatamente os substitua pela sua assunção: ele me deseja profundamente. Terceira prática: celebre pequenas mudanças no comportamento dele sem ficar obcecada. Se ele olhar para você diferente, se mostrar mais interesse, agradeça internamente, sabendo que é confirmação de que seu método está funcionando, mas não torne isso o foco principal. Quarta prática: mantenha sua vida interessante e completa. Não faça dele o centro único da sua existência. Quanto mais você vive plenamente, mais magneticamente atraente você se torna. Quinta prática: pratique a técnica da revisão. Se durante o dia algo acontecer que contrarie sua nova assunção, imediatamente revise mentalmente a situação acontecendo de forma alinhada com seu desejo. Se ele agir com indiferença, revise mentalmente ele agindo com desejo e interesse. Também é importante entender o tempo de manifestação. Algumas mulheres veem resultados em dias, outras em semanas, outras em meses. O tempo depende de vários fatores: quão natural a nova assunção se sente para você, quão consistente você mantém a consciência e quão profundamente você imprime o sentimento no seu subconsciente. Durante o processo, podem acontecer algumas coisas interessantes. Você pode começar a ter sonhos envolvendo ele. Você pode começar a notar sincronicidades, como encontrá-lo inesperadamente, ou descobrir conexões que vocês têm. Esses são sinais de que sua técnica está funcionando. Também pode acontecer dele inicialmente resistir ou até agir de forma mais distante. Não se assuste, isso é frequentemente parte do processo. É como se o subconsciente dele estivesse testando se sua nova energia é genuína e permanente. Mantenha sua assunção firme durante esse período. Uma técnica avançada, especialmente poderosa, é usar o que Neville chamava de cena implícita. Em vez de imaginar ele dizendo que te deseja, imagine uma cena que implique que isso já aconteceu. Por exemplo, imagine vocês acordando juntos pela manhã, felizes e conectados. Essa cena implica que ele já te deseja, já estão juntos, já são íntimos. Outra técnica avançada é trabalhar com todas as sensações físicas na visualização. Não apenas veja e ouça as cenas, mas sinta o toque dele, cheire o perfume dele, sinta o calor dele perto de você. Quanto mais sensorialmente rica for sua visualização, mais profundamente ela imprime seu subconsciente. Você também pode usar afirmações poderosas durante o dia, mas sempre em tempo presente, assumindo que já é real. Fulano me deseja profundamente. Fulano pensa em mim constantemente. Fulano me vê como a mulher perfeita para ele. Eu sou irresistível para fulano. Lembre-se sempre, o sentimento é o segredo. Você pode visualizar perfeitamente, mas se não sentir genuinamente como seria ser desejada por ele, os resultados serão limitados. O sentimento é o que imprime seu subconsciente e transmite o sinal energético que ele capta. Para manter o sentimento forte durante o dia, você pode criar âncoras mentais. Por exemplo, toda vez que olhar para o celular, reconecte-se imediatamente com o sentimento de ser desejada por ele. Toda vez que ver algo que te lembre dele, sinta-se como o desejo dele. Também é poderoso usar a técnica antes de interações reais com ele. Se você vai encontrá-lo, antes do encontro, faça uma visualização rápida onde ele te olha com desejo, te trata de forma especial,
demonstra interesse profundo. Isso programa sua energia para o encontro. Durante interações reais, não tente forçar nada. Simplesmente mantenha internamente a assunção de que você é o desejo dele e haja naturalmente. Sua energia fará todo o trabalho. Você notará que ele responde a você de forma diferente automaticamente. Se você está em situação onde não tem contato físico com ele no momento, não tem problema. O método funciona completamente através da consciência. Você não precisa estar perto dele fisicamente para imprimir no subconsciente dele que você é o desejo que ele tem. Na verdade, muitas vezes é até mais fácil fazer o trabalho de consciência quando você tem distância física, porque não há interferência da realidade externa atual. Você pode trabalhar puramente no nível da consciência e depois permitir que a realidade física se ajuste. Uma pergunta comum é: e se ele está com outra pessoa? A resposta de Neville seria: a realidade externa atual não importa. O que importa é a realidade que você assume internamente. Se você assume profunda e consistentemente que você é o desejo dele, a realidade externa se reorganizará para refletir isso. Isso não significa que ele vai magicamente deixar alguém de forma instantânea, mas significa que se você mantém sua assunção, as circunstâncias se organizarão naturalmente de forma que ele perceba que você é o que ele realmente quer. Outro ponto importante: este método funciona apenas para despertar desejo genuíno. Não funciona para controlar alguém ou fazer alguém ficar com você contra a vontade profunda dele. O que você faz é despertar uma possibilidade que já existe em potencial. Quando os resultados começarem a aparecer, quando ele começar a te tratar diferente, a demonstrar desejo, não entre em pânico ou dúvida. Simplesmente reconheça como confirmação do seu poder criativo e continue mantendo a consciência de ser profundamente desejada. Este método que você acabou de aprender é uma das ferramentas mais poderosas que existem para criar o relacionamento que você deseja. Você não está mais à mercê do acaso ou da escolha dele. Você é a criadora consciente da sua realidade relacional. Esta noite, antes de dormir, comece a aplicar o método com total dedicação. Crie suas cenas específicas, sinta profundamente como é ser o desejo dele e durma mantendo essa consciência. Durante os próximos dias, mantenha consistentemente a assunção de que você é irresistível para ele. Seja paciente, mas firme. Os resultados virão. E quando vierem, você não apenas terá conquistado o desejo dele, mas terá descoberto um poder dentro de você que pode criar qualquer realidade que desejar. Você é o desejo que ele nem sabe que tem. Agora, você sabe como fazer ele descobrir isso. Use seu poder sabiamente, use com amor e prepare-se para se tornar a mulher mais desejada na vida dele.